Então vamos começar a conversar? Boa noite a todo mundo. Namastê para todas e todos que estão aqui. Agradeço mais uma vez, sempre vou agradecer o espaço amoroso que vocês têm de abrir o computador ou o celular ou alguma coisa assim e ficar um tempinho ouvindo o que eu tenho para falar, né? Então, para quem também vai ouvir gravado, bom dia, boa tarde, boa madrugada, que a hora que se tem para assistir é sempre a hora certa, né? Oi, Marta. É... Gratidão a você, Marta. Gratidão a todo mundo que está aí, que está junto nesse coletivo maravilhoso. Boa noite, Leila. Que, que se sustenta, né? Porque a gente tem que manter a união de todo mundo, né? Porque a energia de cada um é importante. E quando a gente junta com essa egrégora, com esse campo energético, então fica mais potente ainda. E ainda mais no que a gente está vivendo, né? Com o Vale da Rainha, como coletivo. E até o começo da tarde, eu não sabia ainda se eu ia fazer esse rezo, se eu ia conduzir esse rezo ou não, porque a Patrícia não tinha me falado nada e a gente já tinha combinado mais ou menos dela me dar um pouquinho de antecedência, porque eu preciso, né, assim, me organizar os pensamentos, que é uma responsabilidade muito grande de passar alguma coisa para vocês, e eu quero sempre passar algo que acrescente, que some na vida, né, que seja uma coisa válida, que seja uma coisa boa para vocês, possa até incomodar um pouquinho, possa perturbar um pouquinho, isso daí não me incomoda não, porque, né, remédio a gente não fica triste de dar, porque sabe que é para fazer o bem maior para a pessoa. Então, se der um incômodozinho, tá ótimo. Se fizer a pessoa refletir, oi, Ana Paula, boa noite. Se fizer a pessoa refletir ou trouxer para o dia a dia dela um pensamento filosófico, um questionamento, um olhar diferenciado, que tenha sido, de repente, inspirado em alguma coisa que eu possa ter falado, ou alguma pergunta que eu lancei e servir de veículo para falar e que bateu em alguém, eu já fico extremamente feliz. Mas eu tento me preparar, eu paro tudo que eu estou fazendo, eu fico pensando no que eu posso falar, né? Eu escrevo, vou escrevendo textos assim para virem os tópicos, assim as coisas que eu quero tocar, né? Trazer, porque eu sei que eu trago muitas questões, muitas perguntas. Eu jogo às vezes as perguntas assim para vocês, coitados de vocês, mas não tão coitados porque as perguntas são essenciais para a vida, né? Então eu sempre fico preocupada das perguntas fazerem sentido no tema que foi escolhido, né? E, e aí eu soube só à tarde, mais para o meio pro final da tarde, que realmente ia ser eu que ia conduzir esse rezo. E essa semana vocês vão ter uma overdose minha, lamento dizer isso, mas vocês vão me ver na terça e na quinta-feira, se vocês estiverem na meditação também. Então, eu espero que estejam, né? Torço para que estejam, que vocês não fujam de mim, porque eu vou me preparar, eu vou estar aqui de coração e alma abertos para vocês todas, todos. Então, mas a Patrícia até mesmo me falou por conta para explicar a ausência dela por conta de tudo que está acontecendo no Vale da Rainha, de toda a movimentação das búfalas de Brotas, todo esse movimento, né? Obrigada, Ana, que você não vai me fugir. Obrigada, não fujam de mim, não desistam de mim. E eu aprendo muito também aqui falando e expondo as coisas e acho que me engrandece muito, sabe, ter vocês como escuta amorosa. E por tudo que está acontecendo no Vale da Rainha, né, que agora as búfalas de Brotas, elas não são mais búfalas de Brotas, né, elas são búfalas do Vale da Rainha. E isso é um momento, né, uma semana auspiciosa, a gente teve o primeiro transporte, está todo o movimento, Patrícia e Vitor estão incansáveis, e mais todo o coletivo que está nos lugares também, se doando fisicamente, mentalmente, todo mundo que está, não é, Cícero? Foi maravilhoso isso, né? Foi muito emocionante a gente poder acompanhar esse primeiro transporte, esse começo, né, de sonho realizado. O caminho é ainda longo, né, mas a gente já vê a realidade. É muito importante, às vezes, mesmo que seja alguma coisa pequena, mas é muito importante a gente trazer. A gente já sabe que no astral já está tudo resolvido, né?
mas é muito importante a gente ver a concretização na matéria também, mesmo que seja pouquinha. Ela inspira, né? Ela é a concretização do astral que já está resolvido na matéria, e aí a gente tem mais gás, mais impulso e mais direção na vida, né? Porque aí a gente pode participar. Quando está lá no astral, a gente não consegue participar tanto, né? Porque a gente está encarnado aqui, né? Então, quando a gente não tiver mais encarnado, a gente trabalha lá no astral para fazer as coisas acontecerem. Mas como a gente está aqui, a gente tem que esperar a coisa ser concretizada e fazer a coisa ser concretizada para poder fazer parte também, né? Então, Patrícia e Vitor estão extremamente envolvidos, incansáveis. O coletivo, o pessoal que está lá também, de força física, em presença também, incansáveis, sem dormir, sem comer direito, sem beber direito, de entrega total. Nós que aqui estamos também fazemos o que podemos, né? Em termos assim, às vezes a gente quer fazer muito mais, mas temos limitações, cada um na sua vida, dentro do seu contexto, mas a gente espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, a gente pode fazer muita coisa também. Por isso a importância da gente manter os rezos, a importância da gente manter as meditações, porque a gente firma o nosso pensamento, a gente firma a nossa vontade, e isso eleva, né? Eleva a proteção para eles também, eleva o movimento, as possibilidades de tudo dar certo, né? Isso vai quebrando todos os obstáculos, tanto que a gente teve vários obstáculos, né, que foram falados nas redes sociais mesmo, e foram aos pouquinhos foram superados, e isso se deve também ao pensamento de cada um, à reza de cada um, à mentalização de cada um, estando lá ou estando aqui, não importa, porque para o divino não existe distância, né? Não existe tempo, então nós somos elos, com certeza, de correntes, né? Nós somos os elos de uma corrente. Então, cada um tem um papel. E às vezes o papel não é limpar o chão e tudo mais lá. Às vezes o papel é estar aqui, mentalizar e rezar né? E estar presente na hora que tanto é solicitado, né? E, e as solicitações vão ser daqui para frente cada vez maiores e que possamos nos fortalecer para estarmos presentes, né? Para na hora que formos chamados, a gente tá aqui, presente. Vamos para vamos para frente. Só para frente e para cima. Jamais para trás ou para baixo. Então, com. Aí a Patrícia falou: quem quiser se inteirar mais, já está nas redes sociais, o que está acontecendo, e eles vão alimentando isso ao longo dos movimentos, das movimentações que acontecerem. E, e é isso, é acompanhar, rezar, manter o foco e seguimos como coletivo, como indivíduos, como egrégora, como campo energético, nós seguimos. Então, o tema hoje que eu escolhi foi o que é voltar para casa, porque se falou tanto, né, das búfalas de Brotas, que elas estavam tendo a chance derradeira, né, de poder voltar para casa. Só que assim, sair de uma terra devastada, né, que é até o nome da fazenda lá, Água Sumida, é uma coisa assim devastadíssima, não tem água, não tem alimento, não tem nada. É tão devastado, me faz pensar assim, é tão devastada quanto o coração das pessoas que deixou elas daquele jeito, né? Porque aquelas pessoas que deixaram elas daquele jeito e a mentalidade toda, né, de um grupo pecuarista, a mentalidade de muita gente no mundo, né, uma mentalidade que a gente busca nos passos de formiguinha que a gente tem, quebrar, né, romper isso e infiltrar que nem água, né? A gente vai que nem água, a gente vai infiltrando nas pequenas quebradinhas que a gente vai conseguindo fazer para ir desmantelando, dissolvendo esse esquema horroroso de devastação, né? Que é o que a gente pode fazer na vida, é o que a gente veio fazer na vida, né? Não é nem o que a gente pode, é o que a gente deve e veio fazer. É cumprir esse caminho da melhor forma possível, é termos retidão na vida, termos coerência com o que a gente pensa, fala, age e sente, sempre. Eu acho extremamente necessário isso. Então, eu pensei nisso, tipo, o que é voltar para casa? As búfalas estão indo para casa? No caso das búfalas, a casa é um lugar ou é um estado de ser? Porque a gente sabe que os mestres animais, eles são muito mais conscientes e plenos e estão no presente, no agora, do que nós, né? Nós temos um ego gritante, nós temos um ego saltitante, nós temos um ego horroroso que toma conta, se a gente bobear, toma conta de todo o espaço interno da gente, a gente não vê mais nada e vive inconsciente a vida inteira. Mas os mestres animais, não.
eles são o que são, eles são plenos, eles são amplamente, internamente, eles, consciência pura. Então, eles estão indo para casa, né? Porque se a casa for a plenitude que se vive, elas não estariam indo para casa. Mas se você é testemunha e você é vítima de de negligência, de descaso, de violência, acho que fica difícil, né, de você se sentir confortável dentro de si mesma, mesmo você sendo um mestre animal, né? Então a gente rouba isso deles, além da gente ter roubado a dignidade deles, a vida possível deles com saúde, com liberdade, a gente está roubando a possibilidade deles serem plenos, deles estarem à vontade em suas casas, né? Porque eles estão em casa, mas não conseguem entrar em casa, eles mesmos, neles mesmos, porque eles estão sofrendo, porque eles estão passando necessidade, porque eles estão sendo, mais do que sofrendo, eles estão sendo testemunhas do sofrimento dos outros, que estão à volta e que tantos já morreram. Então, as búfalas de Brotas, que agora são búfalas do Vale da Rainha, ou búfalas do Vale dos Rancho dos Gnomos, elas voltarão para casa, realmente, porque a partir do momento em que elas estiverem livres daquela terra devastada, elas vão ter a tranquilidade de ficar na sua própria terra plena, interior e vasta que elas são, né? Agora, isso está prestes a acontecer, isso vai acontecer inevitavelmente. Daí não tem como, que o universo já mostrou a direção, já mandou as pessoas para fazerem, a gente tem tarefas árduas aí para cumprir, mas já está realizado no astral. Agora, para nós, seres humanos, nósinhos aqui, na nossa pequenez, o que é voltar para casa? Eu, às vezes, olho assim para o lado, porque eu tenho as minhas anotações aqui, alguns tópicos que eu não posso esquecer de falar, porque senão fica uma conversa meio sem pé na cabeça. Então, eu não posso esquecer na hora do nervoso aqui de estar na frente de vocês todas aí, todos. Eu não posso esquecer de falar nada, senão eu depois não vou me perdoar de ter me feito incompreensível, né? Então, quando a gente pensa assim, em relação a gente, o que é voltar para casa? Aí eu pensando sobre isso, eu fiquei pensando, gente, eu ouço, quando a gente morre, volta-se para casa do pai. Mas quando a gente morre, e quando a gente está vivo? A gente vai esperar morrer para voltar para casa de alguém? E quando a gente está vivo? Acho muito válido. Isso daí, independente, eu não estou criticando religião nenhuma, não. Só estou criticando assim, nem é criticando, eu só estou questionando os termos, a frase, o que se pode pensar, né? Eu não quero esperar morrer para poder voltar para casa do pai. Eu quero saber de o que é voltar para casa enquanto eu estou aqui. Porque senão fica parecendo que, enquanto eu era alminha, espírito, eu estava na casa do pai. Aí vim para a Terra, vim para a matéria, saí da casa do pai e vou ficar nesse vácuo sem casa. Para mim não bate. Eu acho que assim, até lá a gente vai morar onde, né? A casa do divino é só depois, né? É isso aí, né, Marta? Eu consegui ver esse recadinho aqui, mas é por aí mesmo, né? A casa do divino não pode ser só depois. É que, não. A gente fala de casa usando várias palavras. A gente fala de casa, fala de residência, fala de morada. As palavras confundem? As palavras dizem a mesma coisa, né? Quando eu falo casa, é a mesma coisa do que eu estou falando morada, é a mesma coisa que eu estou falando residência. Em termos jurídicos, as coisas são diferentes. Residência é uma coisa, morada é outra. Residência pode ser onde você reside, mas você não mora. Tem uns babados, umas coisas confusas aí mesmo, né? Então, Rosana, é isso mesmo. Eu vou chegar aí também. Mas, além dessas palavras de casa, morada, residência, será que a gente também podia usar a palavra lar? E aonde que fica esse endereço? Aonde que é o endereço do lar? É o mesmo endereço da conta de luz? E aí eu falo de luz num sentido amplo também. Eu podia falar conta de qualquer coisa.
mas eu quis falar em conta de luz porque luz tem sentido amplo, que é aquela que a gente paga para ter, ou é que se tem e se mantém, ou não se mantém, né? A que a gente paga para ter é só a gente ter o dinheiro para pagar todo mês. E a que a gente tem é todo dia que a gente tem que manter, não é só uma vez por mês que a gente paga para ter. A luz que a gente, a luz interna é todo dia a gente tem que ir lá pagar, né? E é fácil deixar de pagar. A gente tem que se esforçar para manter a luz. E aí eu pensei nessas várias coisas, nesse lar, que não tem um endereço, não é o mesmo endereço da conta de luz. E pensei, lar, a gente também fala em lar temporário. Mas a gente tem lar temporário? Quando a gente volta para casa, a gente volta para um lar temporário? A gente muda de endereço, mas a gente muda de lar? Sabe? Quais são essas diferenças? Eu gosto de trazer perguntas que vocês já me conhecem, já sabem que eu sou uma perguntadeira e eu não respondo, eu só gosto de ficar perguntando. É, é, então, eu tô vendo aqui as coisinhas, mas nem sempre eu vou conseguir responder, porque isso daí me embola, posso travar aqui no que eu estou falando. Aí fico aqui pausada, vocês estão achando que de repente está congelado e eu estou só travada porque eu li um comentário e me perdi. Mas tudo bem. Então, a gente muda de endereço, mas a gente muda de lar. Porque quando a gente usa muitas palavras, pra, achando que elas dizem a mesma coisa, tipo morada, lar, residência, a gente acaba se perdendo no meio do caminho, né? Em relação às palavras. Aí a gente perde o trilho do nosso pensamento, a gente perde o caminho do nosso sentimento, a gente perde o caminho mesmo por onde tudo se encontra. E, e o que a gente quer dizer quando a gente fala que volta para casa? Eu, por exemplo, eu moro num apartamento, mas quando eu falo com alguém que, tipo, tá na hora que eu encontro alguém na rua e tudo mais, eu quero voltar para casa, eu falo, eu vou voltar para minha casa. Eu não moro numa casa, eu moro num apartamento. Olha a confusão aí. E, assim, a gente mora na mesma casa muito tempo ou a gente fica mudando? Eu moro nesse apartamento há 14 anos, mas teve um ano na minha vida que eu me mudei 4 vezes num ano só. Confuso, né? E há pessoas também que não gostam de voltar para casa, que a casa é desagradável, a casa é tumultuada, as pessoas só gostam de ficar na rua, porque quando tem que voltar para casa, sei lá, volta já mais tarde que pode, né? E eu falo em casa também em sentido amplo. A casa que você volta nem sempre é a casa física, né? Quanta gente não gosta de estar, não quer estar dentro de casa, e aí vai só para fora de casa, aí vai buscar outras coisas que façam ele ficar fora de casa, porque em casa é ruim, porque dá trabalho, porque às vezes é uma casa tumultuada mesmo, mas a gente pode resolver esse tumulto, né? Só tem trabalho. A gente pode resolver o barulho da casa se o barulho da casa está fazendo mal a gente. A gente não precisa fugir da casa, porque a casa é um lugar confortável, né? A casa é um lugar onde a gente se sente amado, onde a gente se sente aceito. Será? É fácil voltar para casa? Sabe? São perguntas que eu acho que a gente deve fazer também. Como em tudo, que nem eu falei da outra vez na meditação, que era que autoconhecimento, a gente se perguntar, a gente se questionar, também é um caminho espiritual. Que a gente deve se dar uma prensada, às vezes, na parede e perguntar: o que você está fazendo na tua vida? Você está com medo de voltar para casa por quê? Sabe? Aí a gente lembra daquelas outras conversas que a gente teve também dos soterramentos, dos caminhos que a gente está cheio de pedra para tirar, né? A necessidade de tirar as coisas do caminho, porque o caminho vai levar para casa. E aí, mais uma vez, aquilo que a gente já conversou e que já falaram aqui, e qual é a casa da gente? É a nossa essência, que a gente às vezes busca a vida inteira chegar nela, né? Mas se a gente não voltou para casa ainda, o que a gente pode fazer?
E por que que eu falo em voltar? Né? Você pode dizer que não sabe o caminho de casa porque nunca esteve lá. Você não conhece sua casa. Mas eu digo que você conhece. Eu falo, eu peito e falo para você. Você conhece a sua casa. Você já foi na sua casa. Agora é só voltar. Por isso que a gente busca as coisas na vida. Quem que não busca alguma coisa na vida? Busca se realizar, sentir uma alegria, ter um encontro, encontrar sentido. Isso tudo é busca. Encontrar sentido na vida é busca. E por que que você busca sentido na vida? É porque você vê que o sentido está na tua casa. Aí você tem que ir achar onde é que está a tua casa. O que que faz sentido para você viver? O que que justifica a tua existência? É buscar. Tem que a gente passa a vida inteira buscando alguma coisa, cada um busca alguma coisa, mas sempre busca. Todo mundo busca. O que muda é o que se busca. E às vezes a gente está buscando uma coisa achando que é o certo e não é. Mas está buscando esse movimento de buscar é a vontade de voltar para casa. Você pode estar buscando a coisa errada, achando que aquilo vai te fazer se sentir bem, vai se sentir confortável, se sentir amado, se sentir em casa. Mas você está buscando. A busca é o caminho para casa. Né? O último livro da Patrícia, da mestra Chacrona, eu não me lembro direito do título certinho, que agora saiu na VegFest, saiu em impresso, né? Antes tinha só em livro eletrônico, agora tem em livro impresso também, em livro físico, que eu acho uma maravilha, porque eu sou muito analógica, eu adoro pegar o livro, mexer, virar as folhas, mas eu li quando ele era eletrônico, porque era a única forma de ter acesso. E é uma preciosidade dessa, a gente supera qualquer preconceito pessoal, né? E, e a mestra Chacrona, através da Patrícia, fala uma coisa que me define muito, essa coisa do tipo voltar para casa. Porque a mestra Chacrona fala uma frase que eu até tatuei no braço aqui, de tão importante que eu achei e de tão fundamental, assim, tão definidora de vida. Ela fala: tua busca é saudade. Isso não é lindo, gente? Tua busca é saudade. Você tem saudade do quê? De algo que você já sabe o que é, não é? Você pode não estar tendo a noção ainda direito, está tudo meio nevoado, porque a gente tem os véus de Maia, né? A gente tem o ego ali batalhando para jogar uma tinta em cima da nossa visão o tempo todo. A gente limpa, ele vem e joga a sujeira de novo. Por isso que é importante a gente manter a luz, a gente pagar a nossa continha de luz todo dia, para ter luminosidade, para ter clareza nas coisas e conseguir perceber o caminho para casa, perceber o que deve ser feito para ir para casa. E o caminho é todo dia, porque a busca é todo dia. Não é esperar morrer para ir para a casa do pai. A casa do pai ou da mãe, ou de quem quer seja, qualquer nome que se use, mas a casa do divino, né? A casa do divino que engloba todos os gêneros, porque divino não tem essas definições de sexo, é homem, é mulher, ou qualquer outra coisa. Divino é muito maior do que isso, né? Divino não tem, né? Se nem os anjos têm sexo, o divino vai ter, né? Muito maior. A gente é que fica aqui também se prendendo em bobagens, em pequenezes. Deixa a gente, o homem, a mulher, fazer o que quiser em termos assim, ser feliz, né? Ser feliz, amar. O amor sendo legítimo, sendo verdadeiro, não importa qual é o sexo. O que importa é a pureza do amor. É a vontade de construir, é aquela alegria que dá por dentro, que dá vontade de você cada vez amar mais e ser melhor como ser humano. Não importa se você está uma mulher amando uma mulher, um homem amando um homem, ou um homem amando uma mulher. Se houver essa faísca, essa chama de que faz a transformação na vida das duas pessoas, isso é divino. Porque divino é isso, é transformação, é amor, é pulso, é uma coisa pulsante para a construção de coisas maiores. Então, o que importa é o que liga as pessoas e não o sexo delas. Isso é só um detalhe. Então, eu acho que, assim, pensando também em outras coisas, a gente que já ouviu reflexões da Patrícia,
rezos guiados pela Patrícia, meditações guiadas pela Patrícia, e as aulas mesmo de filosofia da Patrícia, que ela sempre tem sempre uma oportunidade, ela sempre encontra como chegar na gente, pegar a gente no ombro e fazer assim, dar uma chacoalhada na gente, a gente sai toda desarvorada, a gente sai com os neurônios, um para cada lado, um saindo escorrendo pela orelha, né? A gente fica meio atordoado porque as coisas reverberam. Às vezes eu passo assim também um tempo, preciso de um tempo depois de algumas coisas. Teve uma, acho que eu até comentei aqui, não me lembro, mas assim, teve meditação dela que eu acabei assim aos prantos, mas assim, de soluçar, de ficar, sabe? E aí eu comentei para minha mãe, nossa, eu fiquei muito mexida. Minha mãe ligou depois, eu falei assim, mãe, não dá para falar com você agora, porque eu tô mexida. Ela viu que eu estava toda entupida, porque eu tinha chorado horrores e ainda estava, né? Aí ela não entendia. Eu falei assim, mas como assim meditação? Eu falei assim, foi por causa da meditação. Ah, mas meditação não é para a gente ficar calminha? Nem sempre, né? Eu acho que é a meditação para tudo, a meditação para você centrar a sua respiração, a meditação para você se firmar, se equilibrar, se posicionar, e a meditação para transformar, né? A gente medita nas coisas que a gente tem também que mudar, transformar e mudar não é fácil. A gente tem que mexer os móveis de lugar, aí arranha o chão e dói, né? A gente vê coisas assim que a gente não gostaria de ver, mas fazem parte também do caminho para casa. Enquanto você ficar evitando essas chacoalhadas, evitando ficar desnorteada por causa dessas chacoalhadas, como se tivesse tido uma crise de labirintite, você não vai voltar para casa. E aí você vai ficar no caminho, perdendo tempo, porque todos buscam o caminho de casa. Só que, às vezes, a gente demora, desperdiça tempo. E ainda atrasa o tempo dos outros, né? A gente pode ser um pouquinho melhor do que isso. E, então, as chacoalhadas da Patrícia, elas são chamadas para casa também, né? E o que, que é um chamado para casa? Pode ser amar alguém, é um chamado para voltar para casa. Cuidar de alguém, pode ser também um chamado para voltar para casa. É servir a quem precisa. Tudo é chamado para voltar para casa. Tudo é um passo de cada vez na direção de casa, né? Eu eu queria falar isso, né, do que é voltar para casa, trazendo esses questionamentos todos, do que é casa, do que é o caminho, do que a gente pode fazer, do que a gente chama de casa, o que é lar, e fazer a gente parar para pensar só nisso. O que é voltar para casa? Se você puder hoje ou qualquer outro dia, quando alguém falar, tipo, eu tenho que voltar para casa correndo, para e pensa. Mas pensa de uma forma mais ampla. Não pensa só na edificação que você tem, sua cama, seu móvel, sua televisão. Pensa numa forma maior. O que é casa? Não só sua, mas o que é a casa dos outros seres também? Qual é a casa dos mestres animais? O que a gente está fazendo com a casa deles? A gente está deixando eles ficarem internamente em casas porque a casa deles, a natureza está bem? Está em paz? A gente quer voltar para uma casa em paz. E quando a casa não tem paz, a gente não quer, a gente quer ficar na rua. E a rua é um lugar que a gente sabe que não edifica ninguém, não melhora ninguém. O mundo está em chamas, em termos de clima. O mundo está em guerra. Por quê? Porque não tem ninguém em casa. São poucos os que estão indo para casa, os que estão realmente caminhando para casa. Porque a maioria está tonta, está querendo ir para casa, mas não sabe aonde que a casa é. Então acha que tudo distrai. E o mundo também não favorece, né? A gente saber onde é que é a casa, porque tudo distrai. Aí você acha que a casa, que uma boate é uma casa, de repente, sei lá. Um zoológico é uma casa, olha só, que loucura. E, e falta olhar para dentro, falta pagar sua continha de luz todo dia, para poder perceber onde é que é a casa. Falta perceber que no caminho para casa tem um monte de pedra, tem um monte de soterramento que você vai ter que ter trabalho de tirar, sim. E que isso vai mexer contigo, você vai ficar tonto, que nem uma crise de labirintite, vai doer, mas não vai doer no corpo, não. Vai doer num lugar mais sutil.
E remedinho nenhum vai curar essa dor, não. O único remedinho que cura dor nesses lugares mais sutis das chacoalhadas é a nossa autoinvestigação. É o nosso próprio olhar em cima disso. Só a gente pode curar a dor que traz essa chacoalhada. E a gente curando a dor, para a gente curar a dor é a gente parar, respirar, se voltar para o divino, tentar perguntar para si mesmo: por que está me doendo isso? Por que eu não quero voltar para casa? O que é voltar para casa? Eu quero isso, sabe? Não é acreditar que a casa que se fala é só depois de morte, de ter morrido, voltar para a casa do pai. A casa do pai é ótima, maravilhosa. Você vai voltar para ela, mas você pode voltar estando vivo. Você não precisa esperar. Você pode fazer da tua vida um caminho para volta para tua casa. Porque vai que você morre e não chega na casa do pai. Perdeu a chance. E aí? Quem vai te dar a chave? Eu, vai ter um monte de gente te oferecendo chave, mas eu não quero a chave desses lugares, não. Então, a gente questionou, perguntou, falei. Ui, meu mouse caiu. Já falei bastante. E hoje é o rezo, né? Um pouquinho diferente da meditação. Então, o rezo traz sempre uma agitação interna, pelo menos para mim, maior. Antes de começar aqui, eu estava já bem agitada, estava um negócio aqui, uma adrenalina aqui, que na meditação eu não tenho. Mas no rezo, para mim, traz umas coisas maiores, mais sutis aí. E que é a nossa força energética, né? É o nosso campo, é a nossa egrégora que sabe que toda segunda-feira a gente se reúne na intenção de firmar o pensamento no alto e não só em nós mesmos. Então, eu vou pedir para a gente fechar os olhinhos, respirar fundo e ir imaginando vários caminhos na tua frente. Mas vários caminhos que não são só seus. São vários caminhos de várias pessoas. E caminhos que levam para casa. Só que nesses caminhos a gente nunca vai sozinho. E quando a gente busca, e a gente está com a mente aberta, o coração aberto para essa busca, quando a gente tem coragem de aceitar e assumir que aquela conta de luz a gente vai pagar todo dia, que aquela entrega que a gente faz um dia e que, sabe, dá um calor, dá uma desestrutura, a gente vai fazer essa entrega todo dia, sem descanso. Porque essas coisas têm que ser renovadas, gente. Não é uma vez só que se faz e acabou. As coisas que se faz uma vez por mês, isso é do mundo, isso é concreto, isso é material. Mas no sutil, no espiritual, há renovação o tempo todo. Porque há inconstância, há impermanência. Então, se as coisas não permanecem, se as coisas começam e acabam ciclicamente, a gente tem que fazer isso também, ciclicamente. Então, toda vez que tem uma inspiração, por exemplo, a gente se entrega. Aí, na expiração, a gente descansa. Na próxima inspiração, a gente se entrega novamente. E é assim o tempo todo. Então, se a gente pensar nisso, que a cada respirar nosso pode ser um movimento de entrega ao divino, olha como a gente vai ficar mais fortalecido e mais íntimo com o divino. Como a gente vai ficar mais próximo. E como a gente vai sentir não só o divino, mas todas as entidades que a gente honra, que a gente respeita, que a gente presta devoção, mais próximos. Por isso que nesse campo que já está aberto, que já está firmado, são invocados sempre as entidades de luz, as entidades de amor, os mestres animais são invocados aqui para que fortaleçam todas as mestras búfalas e búfalos, cavalos e todos que vão ainda
sair de Brotas para serem do Vale da Rainha. Então, todos os animais que chegam perto de nós, todos os nossos animais de poder até, os animais que cuidam da gente, os grandes mestres, que nos emprestam sua força, a sua sabedoria, que nos emprestam a sua delicadeza, a sua sensibilidade, a sua violência até, na hora que precisamos derrubar muros. Esses mestres animais, esses animais de poder se aproximam de nós e caminham ao nosso lado, se nós buscarmos a nossa casa. Invoco também os seres em passagem, que são os seres que mais mexem comigo, são os que mais me atravessam em todos os rezos, são os que mais me acompanham e me movem. Porque eles sabem o caminho de casa e sabem que o caminho de casa não é só quando se morre. E eles estão literalmente no caminho de casa, nessa casa final, para dar uma respirada e depois voltar à casa daqui temporária. Mas eles têm consciência do que a gente precisa fazer também. E eles veem também o que eles podiam ter feito e não fizeram. Então, que eles também possam nos acompanhar para que as nossas forças se unam, para que possamos caminhar juntos na direção certa das nossas casas internas, das nossas casas divinas. E eu invoco aqui também cada ser, cada entidade, cada protetor de cada um de vocês, de cada uma de vocês, para que vocês sintam ao lado de vocês seus guias, seus protetores, seus guardiões, guardiães, seus mestres, seus anjos da guarda. Todos seus companheiros de vida que você não enxerga, mas que você pode sentir, porque eles querem teu bem, eles amam você, eles iluminam o teu caminho. Basta você tentar olhar melhor, abrir sua terceira visão, abrir seu coração, respirar fundo, inspirar e se entregar a cada inspiração. E a cada inspiração eles vão inspirar com você, porque eles te protegem, eles te cuidam, eles te orientam, eles te guiam, eles te amparam a cada passo que você vai dar em direção à casa, à sua casa. E você dá um passo hoje, você dá um passo amanhã, e você vai dar um passo sempre. Não só quando você estiver encarnado, mas por toda a sua vida, por toda a sua eternidade, por toda a sua potência, você vai continuar caminhando em direção à casa. Porque a casa se faz a cada passo, a casa se faz a cada respiração, a casa se faz a cada pensamento, a cada ação voltados para o amor, para o bem maior, para o serviço, para a evolução do ser humano nesse mundo, porque o ser humano tem que evoluir para que o mundo possa ter paz. A consciência do ser humano tem que ser transmutada para que a natureza, para que os mestres animais, para que todos os seres de outros planetas até possam ter mais respeito por nós. Hoje eles têm compaixão, eles querem nos ajudar, mas que lindo seria se eles também pudessem nos admirar, não é? Porque eles são admiráveis, mas e nós? Seria tão lindo poder trocar isso. Então, que vocês possam sentir a companhia dos seus, dos ancestrais que vocês admiraram e que mostraram qual era o caminho de casa, quando amaram vocês, quando deixaram vocês confortáveis, quando vocês se sentiram plenos, vocês se sentiram em casa, tiveram o gostinho do que é estar em casa. E é esse gostinho que faz a busca das vidas todas. É esse gostinho que faz a busca ser saudade. E eles todos se dão as mãos e nos cercam
com amor, com potência, com luz. E com as mãos na nossa testa, na nossa cabeça, nos dão força para superar o dia a dia, nos dão consciência para poder entender e ver o que é certo e o que é errado, e escolher sempre o caminho do Dharma, e perceber que as tentações são armadilhas do mundo. Sejamos gratos a tanto apoio, sejamos gratos a tanto amor. E eu vou entoar o mantra do Shiva Shambho, mas explicando que eu não vou falar Shiva, Shiva, Shiva Shambho, eu vou falar Jaya, Jaya, Jaya Shambho, porque Jaya também é uma forma de entoar o mantra. Jaya é viva, salve, é uma saudação, né? Shambho é um aspecto do deus Shiva, que é um aspecto auspicioso, que é onde se encontra a felicidade. Então, quando você fala Jaya, Jaya, Shiva, Shambho, você está falando salve, salve, viva Shiva no seu aspecto mais auspicioso, no seu aspecto onde se dá a felicidade. E Mahadeva Shambho, Maha é grande, Deva é Deus. Então, é grande Deus auspicioso da felicidade. Né? Quando a gente fala Mahatma Gandhi, Mahatma não é nome do Gandhi. Mahatma é Maha, que é grande, e Atma, que é alma. Então, Gandhi era chamado de grande alma Gandhi, Mahatma Gandhi. E eu penso em entoar, porque falam do Japamala, né? Não vou fazer 108 vezes, nem vou fazer as 18 vezes, nem vou fazer 10 vezes. Eu pensei em fazer 8 vezes, porque o 8 deitadinho é o símbolo do infinito. Então, fica como se a gente ficasse entoando eternamente o Shiva Shambho. Então, eu vou pedir para, se cada um puder entoar em casa, me acompanhar 8 vezes. Vão ser 4 repetições de cada um negócio. Vocês vão ver que vão ser 8 vezes. Prontas? Prontos? Com o coração aberto, pulsante de amor? Com a companhia de todas as entidades que nos acompanham e nos querem bem? Vamos todos, eles também vão entoar o mantra. Então, vamos sentir a força disso, que vai reverberar e atravessar os planos, atravessar os universos e alcançar quem precisa. Que traga mais consciência, mais amor para a vida de todos, mais liberdade. Que faça a vontade de ir para casa ser diária e ser daqui. Que todos os encarnados possam ter essa vontade e trilhem esse caminho. Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho,
Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Inspirando, palmas juntas. Namastê. Abrindo os olhinhos. Eu mais uma vez agradeço a escuta de todos vocês, a escuta amorosa, o tempo, porque o tempo de vida é valioso e eu honro o tempo de vida de vocês, que vocês se dispuseram a estar aqui, e possamos seguir fortes, unidas, em direção à casa sempre, e renovando esses movimentos todos os dias, porque todos os dias, todo dia é dia de entrega, certo? Eu espero que quem for da meditação não desista de mim, não fuja de mim, que a gente se vê amanhã, tá bom? Beijo em todos e todas. Namastê. Um prazer imenso sempre.